Nossa, como eu queria ter uma equipe de alta performance, que batesse meta todo mês, que eu direcionasse e eles seguissem o que eu estou direcionando, para eu não precisar ficar fazendo aqueles benditos planos de ação por baixa produtividade, por alto absenteísmo, por turnover. É um entra e sai de gente nova na equipe. E aí, se eu tivesse uma equipe assim, fico pensando, meu chefe, os clientes, me reconhecendo porque eu entreguei os melhores resultados. E aí, claro, né, eu ia crescer na minha carreira. E pergunta como eu sei disso. Quando nós, mesmo como líderes, não temos um direcionamento muito claro do que precisa ser feito e como fazer uma gestão efetiva da equipe, que gere de fato engajamento, parece que tudo fica mais difícil, nos sentimos perdidos e qualquer ação que a gente faz, qualquer plano de ação que você implementa, parece que você faz um esforço enorme para conseguir pouco ou nenhum resultado. É como se os resultados não viessem na mesma proporção dos seus esforços, e isso causa uma frustração tremenda. Se você é um líder, você sabe que quando assumimos uma posição de liderança, a gente não entrega mais resultados sozinhos. Tudo que vamos fazer, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, nós temos uma equipe, e que as nossas ações, sejam elas quais forem, vão refletir diretamente nas pessoas que lideramos, por mais que você ache que não. Você consegue enxergar quantas oportunidades você pode ter como líder, tanto para o seu desenvolvimento profissional, quanto para você crescer na carreira? Eu comecei a minha trajetória profissional como operadora de telemarketing. E em poucos meses eu comecei a me destacar pela minha alta performance, principalmente com entrega de resultados consistentes. Mas embora eu esteja muito feliz com tudo que eu conquistei ao longo da minha jornada profissional, nem sempre foi assim. Ainda como operadora de telemarketing, eu recebia constantes feedbacks positivos dos meus colegas pela facilidade que eu tinha de replicar o meu formato de atuação, até então atendendo os clientes. E aqueles que seguiam da forma que eu orientava também conseguiam se destacar, entregando resultados e melhorando significativamente a comunicação. Após um ano como operadora de telemarketing, eu tive uma rápida passagem pelas áreas de qualidade, de treinamento, até que eu participei do meu primeiro processo seletivo para a liderança de equipe como supervisora, no caso. Me lembro exatamente como foi. Eu assumi a posição de liderança cheia de vontade de fazer diferente do que vários líderes que eu tive na ocasião faziam, e que me deixava frustrada, principalmente porque eles nunca tinham tempo para me ajudar ou para conduzirem feedbacks, me mostrando onde eu poderia melhorar. Isso porque mal conseguiam fazer o horário de almoço ou cumprir a carga horária de trabalho deles. Eles sempre ficavam mais do que o horário de trabalho, porque eles diziam que dentro da carga horária de trabalho eles nunca tinham tempo. Viviam trabalhando no automático e apagando incêndio a todo momento. E o resultado de tudo isso, é claro, né? Era uma equipe desmotivada, com algumas pessoas faltando todos os dias praticamente, outros que acabavam não permanecendo e pediam desligamento, porque diziam que não se sentiam acolhidos, acompanhados. E com isso, com tantas saídas acontecendo, novos funcionários entrando a todo momento. E o pior, esses novos que entravam não recebiam suporte, e os operadores mais antigos, mais experientes, assim como eu na ocasião, é quem ajudavam como podiam, afinal de contas tinham que atender também. Entre outros fatores que me fizeram querer me tornar líder de equipe para fazer diferente. Mas qual foi o problema? Quando eu me deparei efetivamente à frente de uma equipe, eu me dei conta de que eu não tinha a base necessária, o fundamento para fazer diferente. Na verdade, eu não sabia nem por onde começar, né? E aí, depois de uns 6 meses aproximadamente, eu comecei a me sentir completamente frustrada. Principalmente porque eu me vi atuando da mesma forma dos líderes que eu tive e que eu criticava muito, e que agora esses líderes eram meus pares.
Até que um dia eu parei, respirei e comecei a pensar o que eu fazia quando eu era operadora de telemarketing e que me fez ser reconhecida como uma profissional de alta performance. Já que eu era uma líder naquele momento, eu precisava replicar aquilo que eu fazia como operadora para a minha equipe. E aí eu fui escrevendo o passo a passo que eu fazia, que até então tinha dado muito certo para mim. Só que agora eu teria que adaptar para a realidade de uma liderança de equipe. Depois que eu consegui ajustar esse passo a passo, eu fui validar com a minha equipe para ver se ia dar certo realmente, né? E aí alguns pequenos resultados começaram a me mostrar que aquele era o caminho. Mas ainda faltava algo, e eu continuava decidida a não trabalhar como se eu estivesse numa corrida de ratos insana e pior, sem propósito nenhum. Então, depois de um ano na tentativa e erro, eu disse para mim, chega. Comecei a buscar cursos, mentorias e ajuda de profissionais mais experientes do que eu. E já que as empresas não investiam tanto assim em treinamentos, e vamos combinar que não investem até hoje, eu era a principal interessada em me desenvolver. Então, eu não poderia ficar esperando e fui atrás. Mesmo sem ter ainda um método de trabalho estruturado, eu pude ajudar centenas de outros líderes. E aí comecei a observar que aqueles que praticavam na exata forma que eu direcionava, conseguiam formar equipes de alta performance, subiram de cargo e alguns até mais de uma vez. Eu me sinto realmente feliz em poder compartilhar com você um pouco dessa minha trajetória como líder de equipe e poder te mostrar como eu fiz para formar equipes de alta performance e subir de cargo 10 vezes na minha carreira. Depois de supervisora, eu me tornei coordenadora, gestora de clientes, até que alcancei o patamar gerencial, como eu comentei com você no início dessa história. Em um dos cursos que eu fiz, na época presencial, porque se fosse hoje, com certeza eu faria online, eu aprendi como trabalhar com ferramentas de melhoria contínua. Mas como tinham partes muito técnicas em algumas dessas ferramentas, que me faziam perder muito tempo para eu implementar no meu campo de batalha. Então eu uni o que eu aprendi nesses cursos, nessas mentorias e treinamentos, com o que eu já praticava e dava muito certo no meu dia a dia. E construí algo totalmente personalizado para o líder de equipe. Nascia ali, então, de forma estruturada, o meu método de gestão, que me fez sair de atendente a gerente ao longo da minha trajetória profissional como líder de equipe. E o mais incrível deste método que eu criei é que ele, além de muito simples, é replicável. Se você é um líder, você sabe que quando assumimos uma posição de liderança, a gente não entrega mais resultados sozinhos. Tudo que vamos fazer, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, nós temos uma equipe e que as nossas ações, sejam elas quais forem, vão refletir diretamente nas pessoas que lideramos, por mais que você ache que não. Você consegue enxergar quantas oportunidades você pode ter como líder, tanto para o seu desenvolvimento profissional, quanto para você crescer na carreira? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui convidada por um executivo de uma empresa multinacional para assumir uma equipe que não estava entregando resultados há meses. Líderes inexperientes e, claro, equipes desmotivadas e sem engajamento nenhum. E sabe como ele chegou até mim? Esse executivo me acionou pelo direct, porque viu um dos vídeos que eu compartilhei, já que eu divulgo conteúdos nas redes sociais para ajudar o máximo de líderes que eu puder para formarem equipes de alta performance e subirem de cargo também. E com o mercado digital ganhando cada vez mais força, o momento é perfeito. Pois com a internet eu posso propagar a minha mensagem sem qualquer barreira. Agora responde aí, você acha que um convite desses acontece para qualquer profissional ou para aqueles que possuem as qualificações e habilidades certas para reverter um cenário de baixa performance? Você percebe o quanto de oportunidades como líder de equipe você pode ter, desde que você se qualifique e desenvolva as suas habilidades para isso. Não faltam oportunidades. O que falta são líderes qualificados. Muita gratidão pela sua atenção
por você ter ficado comigo até aqui. Eu vejo você. Tchau, tchau. Eu fui uma assistente, eu fui uma analista júnior, uma analista pleno, uma analista sênior, uma executiva de contas, uma gerente de conta, cuidando de carteira, e hoje head de Banking as a Service, né, cuidando de um time, fazendo, não de gestão apenas, mas um modelo de trabalho que ele só foi possível porque eu passei por tudo isso, né, então, não digo nem promoções, né, é uma jornada natural de crescimento, é um cargo, a remuneração também, claro que, né, é diferente, mas mais do que isso, o acréscimo de responsabilidade e de oportunidade de aprendizado, esse é imensurável. Uma coisa que a Nais falava, e eu guardo, né, é sobre fica pronto que a oportunidade vem. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.